De acordo com uma importante reportagem do portal UOL e da revista Oeste, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante o atual governo Lula, executou uma ação hacker de espionagem contra autoridades de alto escalão do Paraguai. O planejamento da operação teria começado ainda na gestão da agência do governo de Jair Bolsonaro, mas a execução aconteceu sob a autorização do atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, segundo a apuração do portal UOL. A invasão teve como alvo computadores do governo paraguaio e o objetivo era obter informações sigilosas sobre a negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, uma questão comercial de longa data entre os dois países. O episódio foi descrito detalhadamente em depoimento prestado à Polícia Federal por um servidor da ABIN, que participou diretamente da operação que teve identidade preservada. Um segundo agente confirmou a existência da ação para a Polícia Federal, e uma terceira fonte com acesso às informações corroborou com os fatos. Segundo o depoimento, a operação resultou na captura de dados de diversos integrantes da alta cúpula do governo paraguaio. A ação aconteceu meses antes da conclusão de um novo acordo em maio de 2024 sobre os valores pagos ao Paraguai pela energia vendida ao Brasil. O agente não esclareceu se as informações obtidas influenciaram as negociações. Agora, a Polícia Federal investiga se a operação foi ilegal. De acordo com a revista Oeste, na segunda-feira, 31 de março, o Ministério das Relações Exteriores afirmou, em nota, que a ação foi planejada e autorizada pelo governo anterior. A nota tenta claramente tirar a responsabilidade do governo atual, dizendo: o governo do presidente Lula desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência noticiada hoje contra o Paraguai, país membro do Mercosul, com o qual o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria. A citada operação foi autorizada pelo governo anterior em junho de 2022 e tornada sem efeito pelo diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023. Tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato, o atual diretor-geral da ABIN encontrava-se, naquele momento, em processo de aprovação de seu nome no Senado Federal e somente assumiu o cargo em 29 de maio de 2023. A nota do Ministério das Relações Exteriores encerra: o governo do presidente Lula reitera seu compromisso com o respeito e o diálogo transparente como elementos fundamentais nas relações diplomáticas com o Paraguai e com todos seus parceiros na região e no mundo. A investigação faz parte de um inquérito sobre desvios na ABIN durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem no governo Bolsonaro, mas também levanta suspeitas e irregularidades na administração atual, o que a Polícia Federal não esperava. Na época, o ministro Alexandre de Moraes havia suspendido uma prerrogativa privativa do presidente da República em nomear Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. Uma medida acatada pelo então presidente, sendo o início da ruína da democracia. O depoimento junto à Polícia Federal sobre o caso de espionagem foi prestado em novembro passado por um servidor da ABIN com mais de 20 anos de experiência em inteligência. Ele atuou tanto na gestão de Ramagem quanto na operação hacker relatada à Polícia Federal no governo de Lula. Tudo evidencia que a ABIN queria informações estratégicas sobre a negociação de Itaipu. A transcrição do interrogatório foi enviada sob sigilo ao Supremo Tribunal Federal e obtido pelo portal UOL. Para preservar a segurança do agente, o portal omitiu o nome dele. Outro servidor da ABIN confirmou a operação para a Polícia Federal, mas não deu detalhes por não ter participado diretamente. Segundo o agente, a invasão envolveu o uso do programa Cobalt Strike, um programa usado para acessar dispositivos de informática. O Cobalt Strike era uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento de um artefato de intrusão em computadores do governo paraguaio para dados relacionados à negociação bilateral de Itaipu. Isso foi afirmado pelo agente da ABIN à Polícia Federal. De fato, essa espionagem foi legal? E quem foram os alvos do alto escalão do governo paraguaio? O presidente?
Como vocês já sabem, o YouTube restringiu a monetização e o engajamento do canal. Então por isso eu peço, entre em minha loja oficial de camisetas e apoie o meu trabalho através do site umapenca.com/área militar. Ou se você preferir, você pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix, através da chave canalareamilitaroff@gmail.com. O depoimento diz também que o objeto da operação era a obtenção dos valores que seriam negociados do anexo C, dos valores e venda de energia produzida por Itaipu. O chamado Anexo C do Tratado sobre a Divisão de Energia assinado entre Brasil e Paraguai em 1973 estabelece as bases financeiras de comercialização da energia de Itaipu. A energia de Itaipu é dividida igualmente entre Brasil e Paraguai. Como o Paraguai consome menos, vende o excedente ao Brasil. As regras dessa venda são estabelecidas no Anexo C, cuja revisão estava prevista para 2023. Nos últimos anos, o Paraguai vinha pressionando o Brasil por tarifas mais altas. Em maio passado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fechou um acordo com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, para elevar o valor pago pelo Brasil, mas que ficou abaixo do exigido pelos paraguaios. Na época, o governo brasileiro também abriu discussões sobre a revisão do Anexo C. O processo de espionagem foi complexo para não permitir a identificação do envolvimento do Brasil. Por isso que toda a operação da ABIN não foi feita aqui no país. Agentes fizeram 3 viagens ao Chile e ao Panamá para configurar servidores virtuais e lançar os ataques, e os alvos eram impressionantes. Autoridades relacionadas diretamente à negociação e aos valores a serem cobrados por megawatts, invadindo o Congresso Paraguaio, Senado, Câmara e Presidência da República do Paraguai. De certa maneira, um crime de alta complexidade e muito grave. A operação buscou então capturar senhas e dados de usuários para obter informações estratégicas sobre a negociação de Itaipu. Dados de 5 a 6 pessoas foram obtidos, mas o agente não revelou suas identidades nem detalhou o conteúdo extraído. A Polícia Federal questionou se a cúpula da ABIN sabia da operação e se houve autorização formal. O agente respondeu que o plano foi inicialmente aprovado pelo então diretor da ABIN, Victor Carneiro, que assumiu no fim do governo Bolsonaro. Depois de Alexandre Ramagem, segundo ele, a ação ganhou aval dos diretores subsequentes, inclusive o atual, Luiz Fernando Correia. Em depoimento, o agente relatou que um dirigente da ABIN apresentou pessoalmente a operação para o atual diretor da agência, Luiz Fernando Correia, que teria vibrado, gostou muito, que era a primeira vez que se sentia numa atividade de inteligência, relatou o servidor para a Polícia Federal. Luiz Fernando Correia, homem de confiança de Lula, é delegado aposentado da Polícia Federal e já comandou a corporação no segundo governo do petista. Sua nomeação para a ABIN desagradou o atual diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que buscava indicar um nome de sua confiança. Nos bastidores, a investigação sobre a atual gestão da ABIN é vista como reflexo dessa disputa interna. A Polícia Federal iniciou a apuração focada no uso da ABIN durante o governo Bolsonaro para espionar adversários políticos e supostamente proteger os filhos do ex-presidente. No entanto, as provas de fato surgiram sobre a atual administração do governo Lula, o que ampliou o escopo da investigação e deixou o atual diretor da Polícia Federal e da ABIN em saia justa. Espero que tenham gostado do vídeo. Este é o novo canal Analytics, também dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Um canal reserva do Área Militar que teve a monetização e o engajamento do público restringidos pelo YouTube. Apoie o meu trabalho, se inscreva no novo canal e ative as notificações.